Olá, aqui é a Van, eu sou a mãe da Alice, de 2 anos, e criadora da Educação Gentil. Bem-vindos ao segundo vídeo do workshop Parentalidade Sem Estresse. Eu vou te mostrar como você pode lidar de forma eficiente com comportamentos desafiadores do seu filho, para você conseguir a colaboração dele nos momentos que mais precisa e evitar o estresse do dia a dia. Nesse vídeo, você vai entender o porquê o seu filho faz o que ele faz. Lembra daquela lista que eu falei no primeiro vídeo? Se o seu filho não te escuta, se a relação com ele está difícil. Sabe? Quando parece que o seu filho está implicando com tudo, ou enfim, ele chora por qualquer coisa e às vezes pequenas situações que você tem a sensação de que não precisava daquele choro, sabe? Se você, como eu, você pode também ter uma vozinha, sabe, aí na sua cabeça que fica se perguntando: por que diabos o meu filho está se jogando no chão por causa de um biscoito que acabou? Ou por que será que ele morde as outras crianças na escola? Ou até mesmo, por que ele anda me batendo? Por que será que eu tenho que falar 1000 vezes até não aguentar mais e aí eu grito para que enfim ele consiga prestar atenção em mim? Foi exatamente porque essa vozinha na minha cabeça nunca se calou que aí eu fui estudar, fui ler muitos livros sobre comportamento infantil. Porque simplesmente eu queria entender o que se passava dentro da cabeça das crianças. Por que ela faz essas coisas que pra gente parecem tão bobas ou sem sentido? E o que eu descobri com todos esses anos de pesquisa, estudos e leituras é uma coisa muito simples. Todo ser humano precisa de conexão e escuta. Nós, pais e mães e adultos em geral, precisamos de conexão e escuta para nos sentirmos aceitos e pertencentes à família, à escola, a grupos e nos sentirmos bem. E como a gente fica bem quando nos sentimos importantes e valorizados, não é mesmo? E com o seu filho não é diferente. Só que além disso, tem 2 pontos que para a criança são diferentes, que eu vou te falar nesse vídeo. E aí, entendendo isso, você vai resolver as situações bem na hora que o seu filho está tendo esses comportamentos desafiadores, sem você perder a paciência, sem gritar, sem explodir e sem se arrepender depois. Antes, eu só quero agradecer os comentários, as dúvidas, as mensagens que eu recebi de mães e pais que assistiram o primeiro vídeo. Eu recebi os comentários aqui no Instagram, no Facebook. Muito obrigada mesmo. A participação e retorno de vocês é muito motivador. E eu quero aproveitar e pedir para você compartilhar esse workshop com uma mãe ou com um pai que você conhece, ou com alguém que está lidando com comportamentos desafiadores dos seus filhos. No vídeo 1, você viu que as crianças têm questões emocionais que precisam ser atendidas para que ela colabore com você. E viu também o que causa os comportamentos desafiadores. Se você não viu ou escutou o vídeo 1, eu aconselho fortemente que você faça isso antes de continuar, porque naquele vídeo tem pontos que são fundamentais para esse vídeo aqui. Então, vamos lá! Para você atender às necessidades emocionais do seu filho, as emoções e sentimentos que ele lida, é importante entender 2 coisas antes. Como o cérebro da criança funciona e a segunda coisa, como ela lida com as emoções e sentimentos. O cérebro do seu filho é projetado para se desenvolver em sincronia e profundamente conectado com você. Nós nascemos dependentes e literalmente precisamos que nossos cuidadores nos desejem, nos amem e nos mantenham a salvo em todos os momentos. Por isso que uma porção inteira do cérebro, o sistema límbico, é responsável por nos ajudar a detectar, sabe, assim como um radar, os sinais não verbais. Como se a gente tivesse um raio de atenção dentro do nosso cérebro. Ele fica procurando conexão amorosa daqueles que tomam conta de nós. E se tudo estiver bem, o cérebro nos diz: ufa, eu posso prosperar agora, eu posso crescer, eu posso relaxar e ser eu mesmo, eu posso aprender. Por isso que precisamos de conexão, tanto quanto precisamos de comida e de sono para estarmos vivos. Especialmente quando somos pequenos.
A conexão é vital para o nosso bem-estar e desenvolvimento, assim como outras necessidades básicas. Quando existe a conexão, nossos cérebros têm segurança, entusiasmo e infinitas possibilidades de crescimento. O cérebro conectado funciona inteiramente e plenamente. Quando a criança se sente conectada, o cérebro dela se desenvolve, ela fica mais inteligente e também fica mais apta a cooperar com você. Quando não tem conexão, o cérebro fica buscando essa conexão com você sem parar. Não é que o seu filho é assim porque ele quer, é que o cérebro dele é projetado dessa forma. A criança é totalmente colaborativa, principalmente com as pessoas que ela mais ama. E quando ela não está colaborando e parece que ela está te desafiando, esse é um sinal forte que ela está te dando de que ela está precisando ou de conexão ou de escuta. E a conexão preenche o seu filho. Ele se sente seguro, amado, pertencente e importante quando ele se sente conectado com você. Preste atenção aqui, que isso é essencial. Ele se sente conectado com você. Porque muitas vezes a gente acha que estamos conectados com a criança, mas ela precisa sentir isso. E eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco. E quando essa conexão, dessa forma, sabe, que a criança sente, ela não acontece, ou tem uma quebra, como por exemplo, quando ela está precisando de conexão e você pega o celular para atender uma ligação, um grande alarme dispara no cérebro do seu filho. O seu filho não vai conseguir te falar que ele precisa de conexão, porque ele não consegue identificar ou também não sabe te dizer. Não é igual a fome ou a sede que ele sabe pedir, por exemplo. Se ele tá com sede, ele vai te pedir água. Por quê? Porque você já foi ensinando isso pra ele, né? Nesse momento, você pode estar pensando, mas poxa, eu já sou conectada com a minha filha, eu amo muito ela, eu a conheço super bem, eu passo o dia inteiro com ela, eu escuto o que ela me diz, o que ela está passando, sei o que ela gosta de fazer. E, assim como você, muitas mães em um primeiro momento me questionam, mas eu já sou conectada com meu filho, eu já escuto o que ele me fala, eu já tenho uma boa relação com ele. E eu concordo com você. Sim, nós somos conectadas com nossos filhos. Nós escutamos eles e atendemos o que eles necessitam. Normalmente, suprimos as necessidades físicas e cognitivas dos nossos filhos. Já as necessidades emocionais, vimos que o seu filho não consegue te falar. E nós também não sabemos identificar de uma forma fácil. É igual quando o seu filho tem febre. Você sabe que ele tem um sintoma ali, que é a febre, e a gente fica tentando identificar se é dente, se é estomatite, ou quando o seu filho é pequeno e não para de chorar, e aí pode ser dente, pode ser cólica, pode ser um salto, enfim. E pode ser que a conexão que você tem com seu filho não esteja suprindo todas as necessidades que ele precisa. Uma forma de saber isso é através dos comportamentos dele. Se o seu filho está tendo comportamentos desafiadores, isso mostra que a conexão não está sendo suficiente. Então, o que é conexão? Nós não estamos acostumados com conexão. É uma coisa relativamente nova de se falar no relacionamento e na educação dos filhos. O que é conexão para você? Quando eu falo para você ter conexão com seu filho, o que vem na sua cabeça? O que as pessoas me falam, que entendem por conexão, é como se fosse um vínculo ou um laço emocional. Ou também as pessoas me falam que é estar junto, estar no colo, brincar com seu filho, conversar com seu filho, gostar do seu filho, saber como ele é, do que ele gosta, ter contato físico, um abraço para conectar, ou ficar na mesma altura do seu filho, olhar no olho dele, saber o que o seu filho quer. Essa mãe está conectada com o filho, já que ela sabe o que ele quer, né? E pode ser que a gente pense assim porque até hoje foi o que aprendemos. Muitas abordagens falam de conexão, ensinam que você precisa se conectar com o seu filho antes de buscar soluções ou até mesmo de ensinar algo para ele.
E as formas de conexão são através de abraços, afirmações de amor, demonstrações de afeto e carinho. Essa conexão, da forma como conhecemos hoje, ela é como uma proximidade, um contato físico maior que você tem, porque o seu filho era bebê, quando era pequeno, havia mais esse tipo de contato, né? Só que parte disso, dessa ligação entre vocês, se perde com o tempo, à medida que o seu filho cresce. Seu filho vai ficando cada vez mais independente, fazendo as coisas sozinho e vai tendo amigos, enfim, começa a não querer ficar mais com os pais, aí vai pra faculdade, aí nem liga mais pra você. Esse é o normal, né? Só que a conexão que supre as necessidades emocionais do seu filho, que seu filho sente que está conectado com você, ela é diferente disso. Cientistas, estudando o cérebro, descobriram que o cérebro da criança se comportava de forma diferente de acordo com a conexão que ela recebia dos pais e dos adultos cuidadores. De acordo com a presença, o tempo, a atenção e também outros fatores. E a conexão feita dessa forma faz toda a diferença. E como fazer para o cérebro do seu filho estar e se sentir conectado a você? Como fazer essa conexão? É simples, quando você entende e aprende o processo, mas não é fácil. E no primeiro momento pode parecer estranho você propositalmente ir lá se conectar com seu filho. Pode parecer forçado ou sem jeito você reservar um tempo para o seu filho, um tempo de qualidade e ainda ter coisas que pode ou não pode fazer. Como qualquer coisa nova que aprendemos, se conectar com seu filho e ele se sentir conectado a você é um processo gradual. Nos primeiros dias pode parecer que não é nada, que não vai trazer resultados, e aí com o passar de poucos dias você começa a notar que seu filho está fazendo coisas diferentes, se comportando de outras formas. E para você também, com certeza, vai ficando mais natural, porque você sente a conexão e a confiança que vai se formando entre vocês. E se eu te perguntar, por que você escolheu ter um filho? Muito provavelmente a sua resposta vai ser algo bem próximo ou parecido com eu tive um filho para curtir bons momentos com ele, para aproveitar a companhia dele. E fazer a conexão é fundamental para você curtir o seu filho, porque você vai estar preenchendo ele e ele vai ficar colaborativo, alegre e seguro. Pode ser que você fique preocupada com a quantidade de tempo que precisa ficar com seu filho para fazer a conexão, já que hoje na nossa sociedade a gente não tem tempo para se dedicar como nós gostaríamos, né? Se dedicar aos nossos filhos. E é comum os pais se sentirem cansados, estressados e com medo. É muita coisa pra gente dar conta. E quando os pais não têm apoio, é ainda mais difícil para eles se conectarem com seus filhos. Você não vai precisar ter mais tempo do que você já tem hoje. É só ajustar o que você precisa fazer para o cérebro do seu filho entender a conexão. A conexão não é automática e também não é natural para nós, porque não tivemos isso. E não é fácil dar ao seu filho alguma coisa que você não teve na sua infância. Exige de nós realmente um esforço de aprender algo novo. Muitos pais querem se conectar sem aprender, só na tentativa. Mas como eu disse, o primeiro ponto que precisamos é entender como o cérebro do seu filho funciona. E não daria para eu te falar rapidinho aqui sobre isso, ou o que você tem que fazer, porque aí vão surgir dúvidas e não vai funcionar, e aí você vai ficar com a impressão que a conexão não funciona. Por isso que o fato de você ficar o dia inteiro com seu filho, por exemplo, não é garantia dele se sentir conectado a você. Nós mesmos, às vezes estamos com alguém, mas nossa cabeça está longe. Eu mesma, várias vezes estou brincando de tarde com a Alice, ou estou com ela na pracinha e estou pensando no que eu vou fazer para o jantar. O mais importante na conexão é a percepção do seu filho. É ele se sentir conectado com você. É ele sentir que você está ali com ele, presente. E quando isso acontece, o cérebro do seu filho se desenvolve. A criança fica mais inteligente, mais apta a cooperar com você. E a segunda coisa que é importante entender para atender às necessidades emocionais do seu filho é realmente saber como a criança lida com as emoções e sentimentos dela. É totalmente normal.
Todo bebê e toda criança tem questões emocionais que podem vir de algo que pode ter acontecido na gestação, no parto, no mês passado ou até mesmo hoje. É algo que o seu filho passou que pode não ter sido bom para ele, sabe, de alguma forma. E podem ser coisas mínimas que para nós podem até parecer coisas bobas, mas que ele está carregando isso com ele. Pode ser, por exemplo, que a professora escolheu o seu filho por último na hora da chamada, se ele não foi convidado para uma festa de aniversário de um colega, ou até mesmo se ele levou empurrão na hora do recreio. Assim como nós temos dias bons e ruins, o seu filho também tem. E ele também vai juntando essas questões internas, sentimentos e tensões. E quando ele precisa liberar as tensões emocionais, ele vai trazer isso para você. Ele vai procurar vocês, porque os pais são as pessoas quem ele mais ama e confia. E ele não vai fazer isso com outras pessoas. É por isso que, na maioria das vezes, nossos filhos têm as explosões emocionais justamente com a gente, e não na escola ou com os avós. Você é o ponto de apoio seguro do seu filho e é pra você que ele vai trazer também os problemas emocionais, porque ele sabe que você vai ajudá-lo. E como ele vai fazer isso? Como ele vai trazer pra você esses problemas pra você ajudá-lo? Exatamente quando o seu filho começa a ter um comportamento desafiador. Imagine que é como se tivesse uma sirene tocando bem alto, um sinal de alerta. Emergência emocional, emergência emocional! E essa sirene vai tocar para você em forma de comportamento desafiador e não em palavras. Então, pensa aqui comigo. Se toda vez que o seu filho se comporta mal, se você conseguisse ver que ele está usando um chapéu invisível escrito emergência emocional, qual seria a sua reação? E esses comportamentos são dos mais simples aos mais desafiadores e complexos. Ele vai se jogar no chão, ter um ataque de birra, ele vai morder, vai bater, vai sair correndo, vai puxar o seu cabelo, vai te beliscar, vai gritar, dizer que não quer fazer nada do que você pede. E aí, quando ele faz algo assim, a gente facilmente cai no nosso automático e começa a dizer: meu filho é terrível, muito agressivo, ela não faz nada do que eu peço, é muito desobediente. Mas na verdade, o que ele faz é normal. Por exemplo, é como quando eu estou super irritada e eu falo pro meu marido: ai, por favor, fica com a Alice porque eu preciso de uma pausa, eu não tô legal. É como se o seu filho estivesse falando isso pra você: olha, eu não tô bem, eu preciso disso. A criança se comportar mal é só um sinal que ela está sofrendo, que ela está precisando de ajuda. Ela precisa liberar e curar isso para que ela possa ficar bem. E o choro é o jeito mais natural e instintivo de liberar essas tensões emocionais. As crianças que têm um espaço seguro para curar suas tensões e sentimentos, que são escutadas e que têm apoio emocional dos pais, são e crescem emocionalmente saudáveis. Elas se sentem aceitas, se sentem normais de terem esses sentimentos e aceitam suas emoções. Aí, elas aprendem a lidar com suas emoções e sentimentos de forma natural e voltam a ser o que são, sem carregar isso para a vida. E como fazer isso? Parece estranho falar que é só escutar o seu filho chorar, né? E realmente não é só isso. É um processo do seu filho lidar com essas emoções, sabe? Fazer o que ele precisa fazer para ele conseguir colocar isso para fora e ser acolhido e escutado por você. E isso é o que chamamos de escuta, de realmente você escutar o que o seu filho está passando. É você apoiar ele nesse processo natural de liberação e cura das tensões dele. E não é simples você fazer essa escuta. Tem um método, se é que eu posso chamar assim, né? Nem gosto muito de falar método, mas acho que é a melhor palavra para descrever isso. Ou seja, tem técnicas e ferramentas para você conseguir escutar o seu filho. Dessa forma, você e ele saem aliviados dessa liberação e não ainda com mais coisas, mais emoções, mais sobrecarregados. Você fazer essa escuta não é instintivo, porque nós não aprendemos a fazer a escuta. E, mais importante, nós também muitas vezes não fomos escutados dessa forma. Por isso que para nós é complicado enxergar o fundo do iceberg,
A gente só consegue focar e ver a ponta dele, que está ali para fora da superfície. Por quê? Como já vimos, a gente tem toda uma cultura que a criança é assim mesmo, de que a criança não pode chorar, que a criança tem que ser controlada, contida, para que ela possa se comportar da melhor forma possível. Criança boazinha é criança que se comporta bem, né? Para eu deixar isso bem claro para vocês, eu gosto de explicar isso de um jeito assim bem simples, que todo mundo consegue entender. Por exemplo, se o seu filho faz cocô na fralda ou no pinico, enfim, você vai lá cuidar, tirar a fralda dele, limpar, jogar o cocô no sanitário, dar descarga, enfim, você está ajudando o seu filho a cuidar das necessidades físicas ou fisiológicas dele, não é verdade? E você vai ensinar para ele como fazer isso sozinho, no tempo devido, assim, quando ele mostrar que ele estiver pronto para isso, que ele já mostrar os sinais. Então, agora, imagine como seria se o seu filho lidasse sozinho com o cocô dele, quando ele ainda está fazendo cocô na fralda ou no pinico. Imagina que caos que ia ser, né? Quanta sujeira! Com as necessidades emocionais, funciona da mesma forma. E eu gosto de chamar isso de cocô emocional. O seu filho precisa do seu apoio para lidar com as questões emocionais dele desde bebê. Ele precisa colocar para fora todo o cocô emocional que ele tem. Liberar e curar tudo isso para que ele possa ficar bem. E o choro é o jeito mais natural e instintivo de liberar essas tensões emocionais. Então, quando você entende por que o seu filho faz o que ele faz, eu gosto de dizer que é como assim, se você já usa óculos, é como se você trocasse a lente dos seus óculos. Ou se você não usa, é como se você colocasse um óculos diferente com uma lente diferente, assim, sabe? Com uma lente colorida, e aí você vê tudo vermelho. Então, e aí, quando você vê o comportamento do seu filho, o que ele tá fazendo, você vai olhar agora com essa nova lente de uma nova forma. Você vai ver o comportamento dele como um alerta emocional, como uma necessidade dele que ele precisa, que ele tá te pedindo ajuda. Então, para facilitar para vocês, eu coloquei isso tudo de uma forma bem didática em passos que vão te ajudar a lidar de forma eficiente com os comportamentos do seu filho. O primeiro passo é entender por que a criança faz o que ela faz. Existe um motivo real para o seu filho estar fazendo algo. O segundo passo é identificar o que ele precisa naquele momento. Quando a criança não quer cooperar ou te ouvir, é porque está faltando uma das duas coisas. Conexão para se sentir seguro, amado, pertencente, importante, ou porque ele precisa de escuta para liberar tensões emocionais. E o terceiro passo é lidar de forma eficiente. Sabendo de tudo isso, você consegue escolher como lidar de forma eficiente com o comportamento do seu filho, que pode ser atendendo a necessidade dele na hora, se você, tiver em condições de fazer isso, tiver apoio, tiver tempo, estiver se sentindo bem para isso, ou amenizando em um primeiro momento para você lidar com isso quando estiver pronta. E depois que você sabe isso tudo, você não consegue mais ignorar e fingir que não sabe disso. Você vai ver o seu filho tendo comportamentos e vai saber na hora identificar a necessidade emocional dele. Eu falo que se os pais soubessem a diferença que tem a conexão no comportamento dos filhos, eles já teriam começado a colocar isso em prática há muito tempo. E a grande dúvida que você pode ter agora pode ser: como fazer isso? Como aplicar essas ferramentas de conexão e escuta com meu filho? As ferramentas de conexão e escuta, elas têm sim aspectos importantes que você precisa entender para colocar em prática. E realmente aqui eu não tenho como falar tudo o que é preciso ensinar para você conseguir ter resultados com essas ferramentas. Eu realmente procurei passar o máximo para você aqui. E eu entendo que o tempo é limitado mesmo. E além disso, para eu te ensinar tudo isso, eu preciso da sua atenção e do seu compromisso. Bom, não tem muitos lugares que você vai achar por aí falando desses conceitos de conexão e escuta. Mas você pode buscar livros, pesquisas e cursos nos Estados Unidos que têm esses conceitos. E lembra que eu te contei que eu juntei diversas abordagens para criar a educação gentil. Foi por isso mesmo, porque
pode acontecer de você comprar livros e mais livros sobre diversas abordagens, ler tudo, estudar tudo, e não conseguir aplicar o que eu te mostrei aqui. Porque saber um monte de abordagens e teoria não é nada prático e não garante resultados. O que eu fiz foi resumir o que é essencial para você saber identificar a necessidade do seu filho em um determinado momento e saber como agir para resolver a situação de uma forma que seja bom para o seu filho e para você. E esse é o objetivo do curso Educação Gentil Essencial. Quando eu pensei em construir esse curso, eu peguei todas essas teorias e abordagens que eu já falei, só que eu peguei o que realmente funciona, porque eu coloquei em prática com a Alice aqui em casa, com algumas clientes que eu já tinha, e eu vi resultado. Por isso que agora no curso tem sim também teoria, é importante, mas tem ferramentas que dão resultados para você, que são práticas. Por quê? Porque quando você sabe o que fazer e como fazer, você se sente calma e segura e você consegue ter um dia a dia leve, porque você vai saber como lidar com as situações de uma forma efetiva. Você não vai precisar ler diversos aspectos que são interessantes, mas que não fazem a diferença para aplicar, porque eu realmente sei que nós pais não temos tempo. Nós pais, nós não temos tempo mesmo. Ainda mais se a gente tem que lidar com todo o estresse que a parentalidade nos traz, tantas coisas pra gente cuidar ao mesmo tempo e também os comportamentos desafiadores que a gente não sabe o que fazer, né, com a falta de colaboração dos nossos filhos. E isso tudo gera um grande estresse pra gente, né, um estresse diário. Eu realmente fiz um curso focado em ajudar os pais, um curso rápido, didático, com vídeos curtos para atender os pais e mães, e um curso que resolve, que é prático e que funciona. É um curso que tem o essencial, por isso que ele chama essencial. É o que todos os pais deveriam saber antes mesmo do filho nascer. E no próximo vídeo eu posso falar um pouco mais sobre o curso, se você... E eu quero te falar como que eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer esse curso essencial e compartilhar tudo isso que eu reuni na Educação Gentil com outros pais. Porque sabendo de tudo isso, sabe, que eu te falei até aqui, olha só o que me aconteceu. Um tempo atrás, eu estava no parquinho e encontrei uma mãe com seus 2 filhos e fiquei impressionada. Imagina a situação. Você tem uns 35 anos, tem 2 filhos, meninos gêmeos de uns 3 anos e foi levar eles para brincar no parquinho, para tentar sentar um pouco e aproveitar e também se divertir com eles, né? Quando você chega lá, começa o pesadelo. Um vai pra lá e bate e empurra uma criança que estava subindo o escorregador. E aí você, sentado ali no banco, grita e manda ele descer e parar. E aí ele te ignora e continua batendo. Aí você levanta rápido, pega ele pelo braço e ameaça. Você não tá me ouvindo? Se não parar de bater agora, a gente vai embora. Então aí ele desce chorando, foge de você, vai para outro brinquedo. E enquanto isso, o outro começa a tacar a areia no rosto e na cabeça de outra criança lá no tanque de areia. E aí lá de longe você já grita, né? Já não falei que não pode jogar areia na cabeça do amigo. E ele também te ignora. Então você levanta rápido e quando você vai na direção dele, ele levanta e sai correndo, fugindo de você. Você corre atrás, ameaça que se ele fizer isso de novo, vai levar umas palmadas. E aí ele se encolhe todo, começa a chorar, fala, não, mamãe, por favor, não. Morrendo de medo. Mas olha só, é só você virar as costas que ele volta correndo pro tanque de areia e começa a jogar mais areia em outra criança. Ah, meu Deus, você está tão exausta. Ah, você está exausta, não sabe o que fazer. Nada do que você faz dá certo. E ali, do seu lado, estava a Alice, a minha filha, brincando, se divertindo com o pai dela, concentrada nas flores, nos animais, interagindo com outras crianças de forma tranquila. Sabe, isso aconteceu de verdade comigo. E foi ali,
naquele momento que caiu a minha ficha, de que nada adianta eu fazer isso somente por ela, se ela depois irá conviver com outras pessoas que não tiveram esse tipo de educação e oportunidade. Que na verdade eu não quero isso somente para ela, eu quero um mundo melhor, com pessoas melhores para ela conviver. Eu quero criar um futuro em que toda criança seja importante e nunca passe despercebida. Eu ensino e crio minha filha de forma que ela se sinta que ela realmente importa, porque na minha infância eu era invisível. E eu tenho certeza de que nós podemos mudar o mundo, criando pessoas melhores com uma educação com conexão e escuta. Crianças e futuros adultos emocionalmente saudáveis. Imagina isso, que incrível! O meu compromisso é esse, é ajudar todos os pais e mães que querem fazer diferente e que por N motivos não conseguem, não sabem ou estão tão cansados que não querem tentar algo novo. Por isso, eu te convido a fazer parte dessa comunidade no meu Instagram, no Facebook, no YouTube e aqui também no workshop. Deixe o seu comentário aqui embaixo me falando o que você viu nesse vídeo, que você ficou assim, ó, uau, nossa, ou enfim, o que você tirou para sua vida. Escreve aqui nos comentários, eu vou responder todo mundo. E eu tenho também outros projetos que envolvem essa minha missão de mudar o mundo com uma educação gentil. E um dos meus sonhos, que em breve, se Deus quiser, vai virar realidade, é escrever livros infantis de histórias em que o diálogo dos pais com os filhos sejam todo de forma gentil, onde considera a criança como um ser bom, gentil, colaborativa e amorosa. Porque hoje, sabe, quando você vai procurar livros, você encontra até bastante livros legais, só que a forma que os personagens do livro se comunicam é uma forma tradicional, autoritária e que muitas vezes tem julgamentos e outros pontos implícitos. Já até me sugeriram de fazer um financiamento coletivo, mas enfim, não sei, estou aqui pensando e escrevendo os livros por enquanto. Então, olha só, no próximo vídeo eu vou falar o que você pode esperar de mudanças no comportamento do seu filho e como você pode lidar com o mundo quando você começa a usar conexão e escuta com seu filho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.